Amém, pessoal. Gostaria de refletir um pouco com vocês hoje sobre uma tendência natural da minha e da sua alma, que é de todo ser humano, da alma humana, que é, nós temos na nossa realidade, da nossa alma, da nossa psique, uma tendência natural a viver nos excessos, nos extremos. Para você visualizar na sua mente, quem já viu aquele pêndulo que bate aqui, bate ali, a nossa alma ela tem uma grande tendência a viver esse movimento pendular e viver e existir nos polos extremados, nos excessos. Só que o fato disso acontecer dentro de mim e de você, da gente viver nesses excessos, não significa que isso seja o saudável. Então, a gente vai para um extremo e vive, caminha e existe nesse polo extremado, desequilibrado, excessivo, até que por uma dor, por um trauma, por um baque, por algum tipo de sofrimento, a nossa alma se descola desse extremo, só que ela vai para o polo oposto e gruda para o outro lado. E isso seria quase um mecanismo de defesa da nossa psique, da nossa mente, meio que para se proteger da dor causada pelo polo oposto. Consciente ou inconscientemente, a gente vai para o outro polo. Aí o trabalhador workaholic, que se mata trabalhando, vira um hippie descomprometido. Aí a mulher que viveu um casamento opressivo, que ela não respirava, quando se separa por um motivo ou outro, de dor, de trauma, seja qual for o motivo, ela não quer saber de casar nunca mais, ou ela vive aquele período de libertinagem, de loucura, onde ela acha que ela vai ter que aproveitar e ela vai para o outro polo. Onde a gente faz essas dietas absurdas, de repente come até a parede, porque meio que como um mecanismo de defesa, a gente não se dá conta que a gente saiu de um polo e foi para o outro. Só que a gente fica nesse outro polo até que novamente, por uma grande dor, por um trauma, por algo que nos acomete, por algo que choque a nossa alma, mais uma vez a gente se descola. E a gente vive nesse movimento pendular de extremos, de desequilíbrios, de polarização. Só que a gente não suporta viver assim sem adoecer. E um exemplo muito claro para a grande maioria de vocês é o ambiente, quem vive a experiência dos extremos da religião. A pessoa que vive num extremo religioso, moralista, legalista, onde nada pode, onde tudo é pecado, tudo é inferno, tudo é diabo, e ela vive, às vezes, muitas das vezes, de maneira sincera, honesta, não é maldoso aquilo, mas ela vive esse extremo. Mas lembre-se que como não é saudável, o coração não suporta viver nesse extremo muito tempo sem adoecer. Quando vem um baque, quando vem alguma dor, quando vem algum choque, seja qual seja o trauma, seja a pessoa percebeu o mau caratismo de um líder, foi roubada, seja qual for a dor daquele polo, geralmente, quase que sempre, a alma vai lá para outro polo. Aí o cara
que vendia tudo para comprar e viver aquela experiência intensa na religião, vira um cara avarento, que ele vê alguém passando fome e não ajuda. Ele vê obras sociais legais e não consegue ser liberal, ele se fecha na sua avareza. Onde o moralista mais pudico cai numa libertinagem mais promíscua, onde a pessoa que queria casar virgem começa a dormir com todo mundo. Onde aquele que bebida era pecado e comida, vivia aquela loucura, ele vai para o outro polo de eu vou beber o que eu quiser, e vira quase um alcoólatra, e vive bêbado, e vive aquele que cuidava nas palavras e não falava e quase se benzia quando via alguma coisa, vive uma pessoa que para provar que ele é livre, ele começa a falar palavrão, uma linguajar chulo, que ele saiu de um polo e ele, notando ou não notando, a alma dele viajou para o outro polo. E a gente vive, sem perceber ou percebendo, nesses movimentos pendulares da alma. Mas volto a dizer, ninguém vive nesses extremos sem adoecer. Sem que a sua mente e o seu coração vá adoecendo. De um modo ou de outro, não existe saúde possível no seu corpo, no seu espírito e na sua alma, no ambiente de excessos. E no que diz respeito ao ambiente mais religioso, da espiritualidade, quanto mais repressivo, quanto mais excessivo for a sua experiência, mais extrema for a sua experiência, maior será o polo que você vai, maior será o polo oposto que a pessoa encontra. Por isso que dificilmente alguém que vive uma espiritualidade, às vezes a pessoa, nos ambientes mais tradicionais, mais tranquilos, dificilmente essa pessoa vira casaca e cair para a loucura. Agora, nos ambientes mais, geralmente, os movimentos pentecostais e neopentecostais, onde se dá muita ênfase a essa uau! E sem perceber, mesmo os mais sinceros se desequilibram, caem no excesso, no excesso do seu sistema de crença, na sua entrega excessiva, na sua paixão. Quando o trauma vem, quando a dor acontece, quando algo faz com que a alma da pessoa se descole, geralmente a pessoa voa para o outro lado. E eu queria que você guardasse isso dentro de você, e eu queria que você me acompanhasse ali em Lucas, no capítulo 18, para que a gente... Aqui, o Evangelho de Lucas mostra um exemplo de uma parábola de Jesus, onde você consegue perceber claramente esses símbolos possíveis que a minha e a sua alma têm a tendência de entrar. Lá em Lucas, capítulo 18, é uma parábola conhecida de muitos, e diz assim, Lucas 18. Propôs então, falando de Jesus, essa parábola a algumas pessoas que estavam diante deles que confiavam em si mesmos. Crendo esses que confiavam em si mesmos, que eram justos, desprezavam os outros. Aí Jesus conta uma parábola, ele fala, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu, de pé, se colocou de pé e orava de si para si, ou consigo mesmo. Ele orava, ó Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens,
esses pecadores, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aqui do meu lado. Aleluia que eu não sou como esse cara, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho. Mas o publicano, versículo 13, que estava longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, me ouve, que eu sou só um pecador. Aí Jesus fala: digo-vos que esse publicano desceu justificado, Deus o fez justo para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta acaba sendo humilhado, mas o que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Aqui nós temos 2 figuras que Jesus exemplifica simbolicamente para aqueles homens que estavam ouvindo, de 2 polos que a nossa alma entra com uma enorme facilidade. De um lado, ele cita um exemplo de um fariseu, que, para quem não sabe, se você lê os evangelhos, você vai ver eles sendo citados muitas vezes. Eram uma classe religiosa de maior elite, extremamente corretos, irrepreensíveis, o exemplo da moral e dos bons costumes, um exemplo da lei, homens aos olhos do comportamento, da moral, da ética vigente, eram irrepreensíveis. Eram essa classe, os homens de Deus da época. E do outro lado ele cita o publicano, que seria um cobrador de impostos corrupto, e seria o cara pecador, o cara sem entendimento de Deus, o cara nem aí para nada, o que importava era ele e ele mesmo, que se entregava ao prazer que ele desejava. Só que quando ele fala do fariseu, aqui quero que você entenda que ele exemplifica o exemplo extremo da lei comportamental e moral. Era alguém que, ao meu e ao seu olhar, é o exemplo perfeito do cidadão de bem. O homem correto, íntegro, honesto, segundo a lei, irrepreensível. Segundo a moral, ilibado. Se você olhasse um fariseu, é que hoje na nossa mente, se você tem o mínimo conhecimento do Evangelho, a gente já tem muita referência, mas para a época, nós estamos falando dos homens mais íntegros da religião, os líderes da época, a elite sacerdotal. Então, quando eu olho... Só que o interessante é que ninguém vive o extremo de valorizar o comportamento, a moral, a lei. Nenhuma alma existe nesse extremo sem adoecer. E quanto mais a minha alma exista num lugar onde o que importa é o comportamento, é a moral, é eu aparentar ser algo, quanto mais eu privilegio isto, mais o meu coração adoece e eu começo a vestir máscaras, que Jesus chama os fariseus de mascarados, de hipócritas. E é interessante que o modo que Jesus se refere a esses homens íntegros, moralmente perfeitos e irrepreensíveis, em Mateus 23 ele os chama de raça de víboras, de sepulcros caiados, de João 8 ele chama de filhos do diabo.
dá a impressão, se você não leu o evangelho todo, que Jesus quase que tinha raiva desses homens. Jesus parece que tinha uma implicância, tipo, odeio vocês. E a gente, vendo isso, a gente acha que a gente tem o direito de odiar esse povo. Quando não. Eu tenho que me lembrar que Jesus, que é Deus, é o amor encarnado. Jesus ama o fariseu como ele me ama. E como ele ama todo ser humano. Agora, o modo com que Jesus ama aqueles homens é que não era romântico. É que não era hollywoodiano. É que não era com flores. Era uma pedagogia séria. Era chamando aqueles homens para a lucidez. Acorda. Acorda que o caminho existencial que vocês estão caminhando é de morte, é de a doença. O fato de vocês privilegiarem a moral, a ética, o comportamento, faz o coração de vocês adoecer e morre dentro de vocês toda a sinceridade. Porque a hipocrisia, que é o caminho de quem privilegia como na sua existência a moral, a ética como visibilidade, sempre é a insinceridade no coração. Sempre é o mascaramento. Sempre é o fingimento. E eles falam, vocês enganam todo mundo, mas eu estou aqui para mostrar o que está dentro de vocês. Para o bem de vocês, porque o pai que ama, corrige, não passa a mão, e Jesus fala, víboras, filhos do diabo, sepulcros caiados, mas como um acorda, caras. Acorda, porque o caminho que vocês estão percorrendo, o polo extremo que a alma de vocês entrou, está gerando máscara, só que você e eu, a gente imagina isso só dentro do Vaticano, só dentro, entre os pastores mais top, só dentro das igrejas mais legalistas. Lógico, isso lá se exacerba muito mais. Só que hipocrisia, mascaramento, não é um mal da religião. É um mal que a gente vê muito claro no ambiente religioso extremado, mas é um mal que brota do meu e do seu coração, de todo homem. Você e eu temos uma facilidade enorme de mascarar as coisas. E o chamado de Jesus, esse modo pedagógico duro dele amar esses homens, chamando eles de hipócritas, doentes, filhos do diabo, víboras, porque ele sabia que a hipocrisia sempre vai adoecer a mente. Ela adoece a mente, e interessante que o texto começa dizendo assim, se você lembrar lá, Lucas 18, Jesus se dirigiu a eles porque ele sabia que aqueles homens confiavam em si mesmos. E esses homens passaram a acreditar que o comportamento deles era o que os bancava na vida. Diante de Deus, diante do próximo. E o processo do extremo legalismo, do extremo, da extrema legalismo moral que a gente vai deixando crescer em nós, vai adoecendo, que a gente vai primeiro se achando superior ao outro. A gente relativiza a graça de Deus em nós porque a gente passa a acreditar que eu preciso de graça somente no início. Porque a partir do momento que eu vou ajustando o meu comportamento, eu já vou me dando conta diante da vida. Eu já vou me tornando limpo pela minha própria lavada. Pelo que eu faço ou deixo de fazer.
E a gente começa, cada vez que eu me acho algo, eu olho para o outro de cima para baixo. Cada vez que eu começo a presumir que eu me banco na vida, eu julgo o outro inferior a mim mesmo. Sempre pelo comportamento, sempre por uma moral vigente, sempre por uma lei. Eu começo a me julgar um cidadão de bem, acima da média. E esse adoecimento que a hipocrisia, que esse polo do moralismo, do legalismo gera na nossa alma, é que ela vai dissociando a nossa mente da realidade. A gente começa a criar um mundo paralelo na mente. Se você lembra a parábola do bom samaritano, os da religião, o levita e o sacerdote, que viviam esse mundo paralelo, ao se deparar com uma dor real, que era um homem caído, uma dor real, eles criam um mundo paralelo, tipo, é mais importante eu ir para um templo do que amar a Deus nesse homem. A pessoa vai se dissociando com a realidade. Então, quando não é uma implicância de Jesus com o hipócrita, Deus ama o hipócrita. Lógico, porque Ele me ama. E eu carrego em mim um potencial de hipocrisia enorme. Todo ser humano carrega. Mas quando a minha alma vai e começa a caminhar nesse polo da moral e do legalismo, aí a hipocrisia se mostra mesmo. E no ambiente religioso, obviamente, isso é muito claro, mas não só no ambiente religioso. Sempre que a moral e o legalismo e o comportamento estético for supravalorizado, sempre a sinceridade no coração vai morrer e o coração vai adoecer e a mente vai começar a adoecer e eu vou começar a me julgar melhor que o outro, porque sempre, indubitavelmente, a sua e a minha alma entra nesse processo. Eu começo a me julgar superior ao outro, eu começo a adoecer na minha mente, criando uma realidade paralela, onde nem sempre o que é real eu dou valor, porque eu criei um mundo perfeito. Já viu gente adoecida na sua hipocrisia, que ela acredita que o importante é a roupa, que ela acredita que o que importa para Deus é a sexualidade, não importa se o cara é mau, perverso, não importa se o cara é gay ou não é. Abominável para Deus é um estereótipo de comportamento. Só que, como eu falei, a gente não aguenta muito tempo. Viva nesse excesso, viva nessa loucura extremada de um moralismo legalista extremado de excessos, que uma hora ou outra, pelo cansaço da sua alma, qualquer baque de dor, de sofrimento, te levará para o outro extremo. E a gente lê aqui Jesus falando do fariseu e do publicano. E na nossa mente a gente imagina, sem perceber, que eu não sou mais fariseu, eu não sou mais legalista, eu não estou mais doente de religião. E a gente começa a olhar para o publicano como um modelo de existência. Daí o cara sai daquele polo e a alma dele viaja para o outro lado. Daí a gente vê Jesus falando que publicanos e prostitutas precedem esse moralista no reino de Deus. E a gente vê Jesus falando que o publicano desce justificado enquanto o fariseu não. Só que aqui Jesus está chamando a atenção deles com um exemplo meio que no extremo, tipo, acordem, cara. É mais fácil um publicano, uma prostituta, olhar para ela e falar, eu não mereço nada, eu preciso de graça, do que o fariseu. Mas não significa que o publicano e a prostituta estão vivendo uma vida saudável. O que ele fala é que todos pecaram.
Só que a prostituta e o publicano, que vivem no polo oposto, é mais honesto com a sua queda, é mais honesto com a sua bagaça interior, enquanto o fariseu mascara. Mas não significa que quem vai para outro polo está saudável. Não significa que, porque agora eu não vivo o bitolamento religioso, eu estou vivendo uma vida saudável. Que é o que acontece quase com todo mundo que sai do polo do extremo moralista, legalista da religião. O cara sai de lá, ele acha que ele entendeu o Evangelho. Só que ele entendeu o que o Evangelho não é. E aleluia, graças a Deus, o Evangelho não é isso. Mas ele precisa entender o que o Evangelho é. Amém. Amém. Graças a Deus, o Evangelho não tem nada a ver com isso. Deus se relaciona com o homem por graça. Deus, o meu comportamento não altera Deus. Tudo isso é Evangelho. Esse extremo não é Evangelho. Eu entendi. Amém. Agora eu preciso compreender que sempre que eu vivo essa experiência traumatizante, a minha alma sempre vai pendulando lá para o outro lado. E eu vivo e eu colo no outro lado. Aí, sem perceber, eu começo a achar que ser livre é não viver na loucura da religião. E também não é. Mas a liberdade do homem tem na liberdade de Deus a sua referência. A liberdade do homem, a liberdade para a vida, tem em Deus a sua referência do que é ser livre. Aí Eclesiastes, se você ler depois lá no capítulo 11, diz assim para o jovem: ó jovem, aproveita a sua mocidade, aproveita o prazer, come, beba, dança, se alegre. Que coisa boa, não tem nada a ver com essa loucura religiosa, com esses 1000 não pode, mas ele fala, o autor de Eclesiastes, mas cuidado. Cuidado com os maus prazeres. Cuidado para você não comer o que te envenena. Cuidado para você não fazer o que te adoece. Paulo teve que lidar com isso aos Gálatas, teve que escrever aos Romanos. Tiago teve... Por quê? Porque eles tiveram que lidar com um bando de gente que, saindo do polo oposto do moralismo legalista, hipócrita, foi facilmente para o outro polo, onde ele começa a se entregar a uma loucura libertinosa. E volto, a nossa mente é tão viciada em religião que você e eu pensamos, quando o Evangelho fala em libertinagem, em sexo, promíscuo, mas não é só isso. A gente entrega o nosso coração ao ódio. A gente entrega a nossa mente à vingança, que é um mau prazer. A gente entrega a nossa existência a tudo aquilo que o Evangelho não chama de sobriedade, de equilíbrio. Não, eu não vou mais viver isso, de o cara vir um louco que trabalha, eu quero dinheiro e eu quero aproveitar tudo que ele não aproveitou lá. E ele acha que só porque ele não vai para a zona e ele não é alcoólatra, ele não vive no extremo dentro dele. Marcos, no capítulo 7, Jesus fala: vocês estão achando que é que vem de fora que contamina o homem? Vocês estão achando que é o que vocês comem e bebem e fazem do lado de fora que adoece o coração? Não, é o que brota dentro de vocês. A árvore, o fruto da árvore é do bem e do mal. De dentro de mim eu como bem e de dentro de mim eu como mal. É de dentro de mim. Eu não preciso nada fora para eu adoecer. Por isso que Jesus falou: olha, você não precisa ir na zona para ser um adúltero. Você não precisa metralhar o mundo para ser um assassino. É só você permitir o ódio, a vingança, a promiscuidade crescer dentro de você. Ele fala: cuidado.
Cuidado para que você não saia de um polo farisaico, moralista, legalista, hipócrita, de máscara, que vai adoecer você, para você, querendo se ver livre disso, se descolar e ir para o outro polo, achando que ser saudável é ser publicano, achando que ser saudável é ser a prostituta. Não! É interessante o relato de João falando daquela cena da prostituta, não era nem prostituta, era a mulher adúltera, que foi pega em adultério. Quando o encontro daquela mulher com Jesus diante da plateia religiosa que queria apedrejá-la, depois do que a maioria de vocês conhecem, que todos vão embora, Jesus olha para ela e fala: onde estão os teus acusadores? Ela fala: foram. E ele fala: então vá, porque eu também não te condeno. E é isso que a graça me declara. E Romanos reafirma: sobre mim não há juízo, sobre mim não há condenação. Acabou, estou perdoado para sempre. Mas ele fala: olha, mas vá e cuidado para você não se fazer mal de novo. Vai, quando ele fala: olha, vai, não peques mais, para que isso tudo aqui não aconteça. Eu permanecerei não te condenando, mas você vai continuar adoecendo. Eu posso, perdoadamente, me fazer muito mal. Eu entregue a mim mesmo, me faço muito mal, porque, como eu disse, hipocrisia, lascívia, ódio, vingança, nada vem de fora. É tudo obra da minha carne. A minha natureza ambígua, relativa, a minha alma rachada, o meu corpo que Paulo chama de morte, que um dia será revestido de glória e tudo cessará. Enquanto eu habito nesse corpo, Paulo fala que eu habito em angústia, porque eu quero o bem e o mal ao mesmo tempo. E eu preciso compreender que se eu entregue as minhas próprias pulsões, eu posso não viver o polo farisaico da hipocrisia, mas eu vou comer morte igual. Não estou falando de inferno, gente. Isso é entre você, Deus e a graça. Estou falando do inferno hoje, é o meu coração adoecer. A minha mente se dilacerar. Porque qualquer existência que aconteça nesse ambiente de extremos, adoece sempre. Sempre. Então, para você não ir embora com essa bomba, quero que você guarde algumas compreensões que vão nos ajudar a viver esse desafio, que o meu e o seu desafio sempre vai ser o equilíbrio. O desafio e a proposta do Evangelho, que é sempre uma proposta de saúde humana, psíquica, espiritual e física, sempre é o equilíbrio. Qual que é a proposta do Evangelho? Sempre é o equilíbrio. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de equilíbrio. O caminho do Evangelho para mim e para você, para a nossa saúde na família, no trabalho, nos negócios, no corpo, na estética, na espiritualidade, sempre é o caminho da saúde. Sempre é o caminho do equilíbrio que gerará a saúde. Então, a primeira compreensão, somente reafirmando o que eu já disse, mas eu preciso que você guarde, é que a nossa alma sempre vai para os polos. A nossa psique, até como uma defesa psíquica, tipo, como eu estou vivendo um extremo e esse não é o saudável, ela se descola como defesa, mas ela vai para o outro lado. Isso é normal. Mas o fato de ser a tendência não significa que é saudável. Então, guarde de maneira honesta, fala: minha alma, ela é pendular. Eu
eu entregue a mim mesmo, vou viver nos extremos do trabalho, da família. O cara era um hippie, agora virou um louco de Wall Street. Eu acho que eu comentei aqui com vocês que eu li um livro do Jack Welch, que é considerado o maior CEO de todos os tempos, da General Electric. O livro dele chama Winning, que é Vencendo, não sei se pronuncia assim, mas em português é Paixão por Vencer. E ele é endeusado no mundo dos negócios. E ele tem um capítulo que é forte, que ele diz assim: entenda, se você quer ser o the best, o cara dos caras no mundo corporativo, sua família vai sofrer, sua saúde sofrerá. Porque ele reconhece o que eu estou falando. O extremo adoece você. A sua alma, num ambiente de extremos, de desequilíbrio, adoece de algum modo. E a nossa alma, ela vive nessa dança. A outra compreensão que eu quero que você guarde é que o modo de eu ir me equilibrando no processo é eu viver constantemente nesse auto-enxergamento de mim mesmo. Essa honestidade com a minha própria relatividade, que o tempo todo está se examinando. De não confiar em si mesmo. Interessante que Jesus conta isso, ele fala, sabendo que aqueles homens confiavam neles mesmos e se julgavam superiores aos outros, sempre que eu começo a achar que eu dou conta, sempre que eu começo a me julgar, agora eu estou alcançando, sempre que eu me considero um cidadão de bem, eu estou num caminho de queda. Tem um texto que para mim é fortíssimo, quando Paulo escreve falando dos pecadores, eu sou o principal. O homem que escreveu quase todo o Novo Testamento fala dos pecadores, eu sou o principal. E ele não estava fazendo uma competição de pecado. Pelo contrário, ele é o homem que fala, ele que dá toda a referência prática do Evangelho para todo homem que quer ser discípulo de Jesus. Mas esse homem sadio, que dedicou a vida dele ao Evangelho, que mergulhou na graça de Deus como quase nenhum outro, cada vez que ele mergulhava na luz, ele tinha honestidade de se enxergar e falar: eu continuo ambíguo, relativo, eu tenho que esmurrar o meu corpo de vez em quando, porque em mim, eu entregue a mim mesmo, eu me destruo. Essa honestidade de se enxergar na graça de Deus, que fala, o Deus que me declara justo, que me diz eu sou santo, justo, perdoado, redimido, nema eu olho e falo amém, acabou, agora eu posso sinceramente reconhecer constantemente esse movimento pendular da minha alma para eu me puxar sempre, Então, quando eu declaro dos pecadores eu sou o principal, não é aquele negócio de aprontei, agora eu estou me confessando. Não é aquele negócio de vou falar para vocês me acharem humildes. Não, é uma sinceridade com a sua própria queda, com a sua própria ambiguidade, de se eu estou bem, se eu não estou me fazendo mal, é graça de Deus iluminando a minha consciência, mas eu e você carregamos dentro de nós a mesma ambiguidade humana. A prostituta e eu estamos junto ali. O fariseu e eu estamos no mesmo. A diferença é que a graça de Deus, eu disse sim e ele ainda não entendeu. Mas quando eu começo a achar que eu disse muito assim, eu estou ficando igual ele. Então eu preciso reconhecer esse movimento pendular da minha alma. Reconhecer que nos extremos o meu coração sempre adoecerá.
Eu tenho que me enxergar com essa honestidade, na graça de Deus que me acolhe, mas que o tempo todo eu preciso me policiar, me cuidar, e volto a dizer, de maneira constante. Eu posso começar um dia o anjo Gabriel e finalizar o dia um Lúcifer. É só eu achar que eu virei anjo de luz. Eu posso começar o dia um anjo Miguel e terminar um monstro. Ninguém está vendo. Eu mascaro bem. Mas dentro de mim eu dormi com ódio, eu dormi com ira. Eu quero me vingar, eu estou alegre que o outro se arrebentou. E eu tenho que ter essa honestidade. Por quê? Por causa de Deus? Para o meu bem. Deus sabe. Deus sabe tudo ao meu respeito. Sou eu que não tenho coragem de admitir. É para o meu bem que eu reconheço. É para a minha saúde que eu tenho que buscar esse equilíbrio. É para a minha saúde que eu tenho que ter a honestidade de ver quando eu estou caminhando para esses polos. Que quando eu estou equilibrado, é aí que eu tenho... É interessante que o texto diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa. É justamente a presunção de me achar que me coloca numa rota perigosa. É quando eu começo a me achar o santo dos santos, é que eu estou me adoecendo. Porque sempre que eu começo a me achar alguma coisa, eu acho que o outro não é. Ou é só comigo? Sempre que eu me acho um cidadão de bem, eu começo a colocar gente no inferno. Sempre que eu me acho o puritano, até na minha ajuda para o próximo, é uma ajuda de cima para baixo. Vem aqui, irmão querido. Mas é tão sutil o que acontece dentro de nós que Jesus falou, até quando você for ajudar, cuidado porque a sua mão direita vai querer saber o que a esquerda fez. Porque ali a gente começa, olha como eu sou generoso. Então, para o bem do nosso ser, ele fala, quer orar? Ore até ficar rouco, mas não deixe ninguém saber, para o seu bem. Quer ajudar? Doe tudo, o que você quiser, mas não deixe ninguém saber, para o seu bem. Quer jejuar? Jejue mesmo, se entregue mesmo, mas não deixe ninguém saber, para o seu bem. Não faça propaganda para o seu bem, porque quando alguém te aplaudir, a sua alma vai para o polo. Então, o perigo é a presunção de aquele que pensa, que sabe, aquele que pensa que entendeu a graça, aquele que pensa que está melhor do que o cara da Universal bitolado, aquele que pensa que é melhor do que o do candomblé, aquele que pensa que olha para o Malafaia malucão, doente e fala, pecador. Quando eu penso que sou, é que eu estou adoecendo. Porque Jesus, quando trata o fariseu, ele trata amando. Ele ama de maneira dura, visceral, mas ama. A gente, quando vê na vingança, no raiva, quer humilhar. É tudo muito sutil dentro de nós. E para encerrar, o caminho para esse equilíbrio constante, lá em Mateus 5, depois vocês podem ler com calma, Jesus, lá no Sermão do Monte, conhecido de quase todo mundo, ele fala assim, a sua existência tem que ser uma existência de sim, sim e não, não. E o que passar disso é maligno, vem do maligno. O que ele ensina ali? O modo de eu ir me protegendo nesse processo, o meu coração não ir adoecendo e eu puxar, porque a minha alma vai para os polos e eu puxar ela de volta, é eu ser honesto e verdadeiro com a minha consciência. O que é sim, o que é não. Tipo, eu tenho que ser honesto de entender que eu estou sendo arrogante, sim.
eu ajudei o Eduardo, mas dentro de mim, sim, a minha motivação era que ele me aplaudisse. Eu fui duro com aquela pessoa, não era porque eu queria ajudá-la, não, é porque eu estava me vingando. Eu tenho que ser honesto com isso. É sim, sim, não, não. Ou sou verdadeiro com o que se passa dentro de mim, é a fidelidade da minha consciência com a verdade, que diz sim para o que é sim e não para o que é não, é que vai me libertando dessa doença. É que vai me puxando de volta. Jesus é tão enfático que ele fala, e não jure, não põe Deus no negócio, não jure por nada, por Jerusalém, pelo monte, seja a sua palavra sim, sim, não, não, amigo. Não precisa pôr ninguém no negócio, só seja honesto e verdadeiro, seja fiel com a verdade na sua consciência, que você já vai se educando. Não caia nos auto-enganos. Entenda, eu estou fazendo isso por quê? Eu tô brigando por isso por quê? É se enxergar mesmo. É ser honesto, é sim, sim, não, não. Ou eu trato o meu coração deste modo, Jesus falou, é sim, sim, não, não, ou adoeço, ou é maligno, ou o meu coração vai sutilmente indo para os polos. E ele vai. E eu puxo ele de volta com essa honestidade, que se enxerga na graça de Deus, na verdade de Deus e fala, eu fui, vamos voltar. Se Pedro, meu irmão, que ouviu Jesus pregar, estava se fazendo de santo na frente de judeu e não comia, e Paulo teve que chamar ele de hipócrita. Fala, cara, o que está acontecendo? Seu hipócrita, come na frente de um, não come na frente de outro. Essa honestidade, essa verdade fiel à minha consciência, que diz sim para o que é sim e não para o que é não, que vai protegendo o meu ser. Vai se tornando a minha existência saudável, equilibrada, vai me chamando de volta, vai me tirando dos polos, vai fazendo eu entender quando o que eu estou dizendo que é não, mas dentro de mim é sim. Eu disse sim, mas dentro de mim é não. Gostei, mas dentro de mim não gostei. Vou, mas dentro de mim eu não quero. Jesus é tão maravilhoso que ele fala para a figueira, ele fala, você está achando que eu quero fruto quando você não tem fruto para me dar? Seja honesto com sua falta de fruto. Ele vai falar, cadê o fruto? Lá em Marcos 11. Não está, ele amaldiçoa, ele fala, eu prefiro uma figueira seca de um fruto mentiroso. É aquele negócio de Deus, o Senhor sabe que eu ainda estou cheio de ódio, me ajuda. O Senhor sabe que a minha vontade é para ir para as cabeças, me ajuda. Essa sinceridade honesta, verdadeira, que diz sim para o que é sim e não para o que é não, que vai protegendo o meu ser. Efésios fala que a verdade é um escudo, é um cinto que cingindo os lombos, que ele fala, com a verdade. É isso que dá resistência. Uma pessoa hipócrita, mascarada, ele vai relativizando a verdade na consciência, vai dizendo não para o que é sim e sim para o que é não, e o casamento adoece, o emprego, a relação com os filhos, toda a alma que vive em polos adoece. Seja qual for, amigo, pessoa bitolada com academia, pessoa bitolada com estudos, pessoas bitolada com oração, até a oração fixada adoece. Até a espiritualidade viciada, extremada, vira fariseu. A saúde é o que Eclesiastes fala, olha, escolha os bons prazeres, o que edifica, o que constrói o ser, o que é gostoso, e nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Nem sempre o que me faz saudável te faz saudável. Nem sempre o que minha consciência permite é o que sua consciência permite.
Às vezes eu posso tomar um vinho muito gostoso e você tem uma tendência ao alcoolismo, amigo. Passa longe. Às vezes a pessoa consegue trabalhar e pelos talentos que ela possui, ela vai ganhando dinheiro e vai trabalhando e aquilo flui tranquilamente. Às vezes a pessoa começa a se entregar àquilo, o coração dela vai ficando avarento, ela já vai largando tudo, porque ela não consegue equilibrar. E eu preciso ter essa honestidade, de maneira verdadeira dizer sim para o que é sim e não para o que é não dentro de mim. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Eu quero te encorajar, leia depois Mateus 5, leia Lucas 18 e deixe o Evangelho te dar aquele que é o Evangelho encarnado, que é Jesus. Ele me mostra qual é o modelo de saúde humana. Ele ri na hora de rir, chora quando precisa chorar, toma vinho na festa e vai fazer milagre e fica sozinho e fica na multidão e sai da multidão. Esse equilíbrio que é o modo de ser saudável. Não queira ser super nada. E entenda, você está aqui, amanhã sua alma já pode ir lá para um polo. E seja honesto para lidar com isso, sem culpa, sem juízo. Aquele que poderia te condenar, escolheu não te condenar. Ele fala, eu não te condeno, mas vamos cuidar com o que você vai fazer com a sua vida que pode te adoecer. Amém? Aceita